eu sou a Chloe. Eu sou uma bagunceira, filhotinha, irmã do Kobe. Eu sou fofinha, mas mal educada, gordo. Oi, oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o meu silicone, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, pontos positivos, pontos negativos, tudo isso, e vai ser um vídeo longo, já vou avisando. Então senta aí que lá vem história, e vocês dois quietos, porque senão eu não vou conseguir gravar. Vocês vão distrair todo mundo aqui. Vamos pra lá, vai. Acabou a palhaçada, os dois pra fora. Eu quero contar pra vocês desde a minha motivação, o que me incentivou a colocar silicone, até hoje, como eu estou, contar todo esse processo, tá? Então vamos lá. O que me motivou de fato a colocar silicone? Bom, gente, não tem muito segredo, né? Eu não tinha literalmente nada de peito, eu era reta. Imagina uma pessoa reta. Eu tenho fotos, tá? Tenho várias fotos aqui pra vocês verem, fotos de biquíni, que vocês conseguem ver muito bem que eu não tinha nada. E isso é uma coisa que sempre me incomodou, desde a adolescência, né? Quando você começa a olhar suas amiguinhas desenvolvendo, tendo um busto maior e tudo mais, e você não tem, e aí você fica com aquele sentimento tipo, meu Deus do céu, né? Não vai crescer, e aí você começa a colocar sutiã de bojo. Eu lembro que eu tinha um sutiã rosa que era um bojo gigante, eu não sei como minha mãe deixou ter aquilo, mas acho que ela tinha tanta dó que ela deixou. Era um sutiã rosa que dava um bojo, que preenchia, assim, a mama, parecia mesmo que eu tinha, só que eu não tinha nada. E eu usei sutiã até a faculdade, assim, sabe? Porque eu tinha muita vergonha mesmo. Gente, tô aqui toda confortável na minha casa, ó, de roupão, tô com sutiã cirúrgico aqui por baixo, tô com uma calça também, de meia. É pra vocês sentirem aqui minhas amigas conversando comigo em casa mesmo, tá? Essa comparação começou muito cedo na minha vida, desde a adolescência. Eu lembro da minha própria família falando, nossa, você é muito reta, você não tem peito, você não tem blusa, não tem nada. É uma judiada. E eu realmente absorvi isso e eu entendi, eu sou realmente assim. Eu lembro de uma época, inclusive, que eu me achava muito esquisita e desengonçada, porque eu cresci muito na adolescência, eu desenvolvi estrias, eu tenho estria desde o joelho até o final aqui da bunda, porque eu espichei mesmo na adolescência. Ao mesmo tempo, eu era muito magricela. Eu tinha a sensação que eu queria me esconder, porque eu era sempre a mais alta das minhas amigas, a mais alta das minhas primas. Então, eu sempre tive essa vontade de me esconder e eu sinto que eu ia me encurvando, começando a andar encolhida, como se eu quisesse me esconder mesmo, sabe? Abaixar e ser do padrão. Peraí que a luz desligou aqui. Eu tinha tanto essa mania de me encolher, assim, que meu pai uma época me falou, você tá ficando com a coluna torta, você tá andando torta, anda com a coluna reta, estica essa coluna, estica essa coluna. Eu lembro dele até hoje falando isso. E é engraçado ver como eu não percebia mesmo que eu tava andando desse jeito, que eu tava curvada e tudo mais. Enfim, passaram-se os anos e eu com essa mesma dor, mas sem ter muito o que fazer, porque colocar silicone é caro e eu ficava no ouvido do meu pai, quero pôr silicone, quero pôr silicone. Só que nessa época, no final do cursinho, que eu entrei na faculdade, até meus segundo e terceiro ano, a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande em casa, que era fora de cogitação pedir um silicone, né? E meu pai até, na época, ele me ajudou com um carro, que já foi too much, então, tipo, não tinha nem como pedir mais nada, sabe? Ele me ajudou com um carro porque consegui um trabalho, só que era numa cidade diferente, eu tava em Pirassununga, eu tinha que ir pra Piracicaba, então, tipo, era um deslocamento de 1h20, e aí ele falou, não, vou te ajudar com isso, agora que você consegue bancar a gasolina, tipo, você vai, tá tudo certo. E por muitos anos meus pais não tinham condições mesmo de me ajudar com isso, né? Tinha outras prioridades. Eu fiquei a faculdade inteira com esse desejo e sempre me comparando. Todas as roupas que eu comprei na minha vida eram roupas tampando aqui a parte do seio, porque eu não conseguia usar decote de jeito nenhum. Inclusive, eu fui experimentar algumas roupas agora, depois que eu coloquei, e eu fiquei, gente, mas cadê roupa com decote? Não tem. Simplesmente não tem, porque eu não consigo usar, não conseguia usar. Era muito estranho pra mim. E aí, todas as provas que eu fiz um vídeo de antes e depois, provando lookinhos. E eu não consegui colocar roupa normal, porque eu não tinha. Eu tive que colocar biquíni e roupa de academia, que são as únicas roupas que tinham um mínimo de decote ali, que dava pra ver uma diferença. Até porque eu não coloquei tanto, mas a gente já vai entrar nesse assunto. Sempre foi um desejo muito, muito grande meu. E era tão forte esse desejo que eu nunca parei pra assistir vídeos de coisas ruins que acontecem com quem coloca silicone e dá errado. Nunca me interessou ver isso. Eu sei que procedimento estético pode dar errado. Eu sei que tem casos muito sérios com quem faz tratamento estético e tudo mais, mas eu evitava ao máximo a ver. Não porque eu não queria assistir, mas porque,
eu não queria absorver isso pra mim e ter medo, porque eu sabia que ia dar certo, eu sabia que eu ia colocar, eu sabia que eu ia ficar tão feliz depois de colocar, que eu não queria ver nada. Pra mim tava tipo, vai dar certo pra mim, eu tenho certeza que vai dar certo. E eu fiquei com muito isso internalizado. Eu não assisto, gente, vídeos que mostram, sei lá, depois de colocar o que aconteceu de ruim. Não vou assistir também. E por muitos anos eu queria, meu desejo mesmo era ter aqueles peitões assim de paniquete mesmo, sabe? Eu queria ter bundão, eu queria ter aquele corpo mais cavalona, eu queria ter mais peito, peitão assim mesmo. Por muitos anos meu desejo foi isso, porque eu era o extremo oposto. Eu acho que é natural você querer ser uma coisa muito diferente do que você é, dependendo nessa fase, né, da adolescência ali, que você ainda tá se conhecendo. Acho que é muito normal, natural você desejar isso. Tanto que todos os meus treinos, tudo que eu fazia era querendo ter bundão e pernão, nanana, só que meu biotipo não admite isso. Meu biotipo é ser mais magrinha mesmo. Eu fui começando a gostar disso com o tempo. Não foi fácil, não foi de uma hora pra outra, mas com o tempo eu entendi que meu biotipo era esse. Eu comecei a me apaixonar por mim mesma e entender que é normal, é natural, eu vou ser assim e pronto. Eu aprendi a me valorizar desse jeito. E mesmo me aceitando com essa genética, a parte dos seios é uma coisa que eu não aceitei. E eu até hoje não aceito, sabe? Eu realmente me sentia muito mal com aquilo. Vamos à parte que eu coloco. No início desse ano, eu tô com 28 anos agora, né? Só pra vocês entenderem também a minha idade, pra saber quanto tempo eu levei pra chegar até aqui. Então demorou muito, eu queria ter colocado com 18. 10 anos depois eu coloquei. Mas basicamente no início desse ano eu alinhei com o Lucas, né, que é meu noivo, a gente combinou que eu ia colocar porque era um desejo muito grande que eu tinha e a gente recebeu uma oportunidade para que isso acontecesse de fato. E eu falei, quer saber, vamos investir nisso. É um investimento para minha autoestima. E realmente muda muito, você começa a se empoderar, parece que você vira uma chavinha, liga na sua cabeça e você começa a se sentir mais autoconfiante para algumas coisas. E a autoestima é uma coisa muito louca, porque ela pode interferir no seu trabalho, na sua disposição, pode interferir na sua vontade de viver. É muito bizarro isso. Quem já passou por isso também vai sentir a mesma coisa. É muito mais pela minha vontade, o Lucas, por ele não faria nada, mas por mim faria desde que eu nasci, ok? E no começo desse ano, fui fazer a minha consulta com o médico. Eu fui num médico só. Inclusive, o Lucas conheceu esse médico. Foi ele que falou, vai nele, que é o Dr. Duprá. Porque o Dr. Duprá gravou Primocast com o Lucas. O Lucas é host do Primocast. Então, eles gravaram o Primocast juntos. O Lucas gostou muito dele. Falou assim, vai lá, conhece ele, vai na clínica dele, né? Vê o que você acha, porque ele faz procedimento cirúrgico, estético, blá, blá, blá. Ele é especialista nisso, né? Aí eu falei, tá bom, é um médico que o Lucas gostou, eu fui lá pra conhecer. Só que assim, quando você decide que vai colocar silicone, você começa a visitar os médicos, né? Porque você tem que ir em alguém de confiança, você tem que gostar do trabalho da pessoa, você tem que dar match ali com o seu cirurgião, não adianta nada você só ir, entendeu? Você tem que conhecer minimamente ali quem tá te operando. Tem que ser uma pessoa confiável. E aí o Lucas confiava nele, super sério, muito respeitoso, inteligente pra caramba, minucioso, sabe? Na fala e no trabalho como um todo, dá pra você perceber até pela forma que ele se expressa e mostra os resultados nas redes sociais. Aí eu falei assim, tá bom. E aí, gente, cada consulta que você vai fazer com o médico, o mais barato que eu vi era R$700 a consulta particular. O convênio não cobre, tá? Pelo menos não vi algum que cobrisse. Então, o médico que você vai ser R$700. E essa consulta com esse médico que eu fui foi R$1.200 a consulta. Eu só fui nele, porque de cara eu já gostei da clínica, do ambiente, do médico, de todo mundo. De cara a gente já quis fechar e meio que abateu do valor final do médico. Mas assim, se você ficar indo em várias consultas, você vai acabar gastando sempre. Você vai gastar um de R$700, aí você vai em outro de 800, outro de 1.000. Então, eu acho que eu escolheria uns 3, assim, pra conhecer. Mas, como eu gostei do meu logo de cara, eu só fui nele e tava decidido. Então, a gente fechou essa cirurgia em janeiro e eu só fui operar em maio. Imagina a minha ansiedade, porque ficou todo esse tempo só esperando sem precisar fazer nada, sabe? É muito ruim. Só que não tinha como a gente fazer antes por questões de organização financeira. Nessa primeira consulta, então, que eu fiz com o médico, com o Dr. Duprá, ele já me analisou e ele já deu um parecer dele, né? A perspectiva que ele teria, já me mediu, viu exatamente o que ele iria propor, me deu as alternativas para que eu pudesse parar e pensar ao longo desse tempo. Então, o que ele me falou nessa primeira consulta? Eles medem, né? Tipo, eles medem a sua proporção, vê o tamanho da mama que ficaria bom,
o máximo aceitável. Entende também se você, por exemplo, vai ter filho, se você já fez alguma outra cirurgia. Ele faz um monte de perguntas para entender qual que é a melhor estratégia que ele pode seguir. No meu caso, ele logo de cara já disse que faria a prótese por cima da mama. Me avaliando, ele decidiu que seria melhor pela minha genética, pela minha estrutura, pela estrutura da minha mama, pela recuperação, que seria muito mais simples, pelo tamanho que a gente definiu também. E eu, gente, super confiei nele e na autoridade ali que ele tava me passando, eu não duvidei de nada. E pra mim, gente, já tava assim, o que você decidir, tá decidido, porque eu vi os resultados que ele tinha, o profissionalismo dele. Uma coisa que eu gostei muito nele é que ele é uma pessoa muito minimalista, perfeccionista. O que ele faz nas pacientes dele é tornar a paciente mais elegante. Ele usa muito essa palavra, elegância, elegância. Eu falei pra vocês que eu queria colocar peitão, mas mudei essa opinião com o tempo. Depois que eu entendi que tinha essa genética mais magrinha, mais slim, que eu não ia ficar gigante de todo jeito, eu falei assim, não vou querer peitão de jeito nenhum. Primeiro porque eu acho que vai ficar feio em mim, não combina, não acho que vai ficar muito elegante, eu acho que pode pesar, pode dar coisa na coluna. Também não queria. E aí eu alinhei com ele que eu queria algo que parecesse que eu tenho, quer dizer, que não parecesse que eu tenho, mas que me desse mais volume, porque eu não aguentava mais ser reta. Me avaliando, ele falou, nossa, realmente, você não tem nada, basicamente, né? Muito pequena a sua mama, lá. E por ele ter muito essa pegada de elegância, eu já me apaixonei. Já falei, não, vou ouvir muito ele, porque ele com certeza tem mais experiência do que eu. Até porque eu não pesquisei muito e não tem como você ter parâmetro na internet, gente. A gente pode olhar referências, olhar tudo, mas não fica igual. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um tanto de peito, uma metodologia e fica diferente. Não adianta comparar e falar e achar, né, que vai ficar igual. Então, beleza. Aí ele falou assim, olha, em relação a tamanho, a minha sugestão é... Aí ele me deu 3 alternativas muito parecidas, que é o mesmo tamanho ali de 225, 245, 265 ml. São tamanhos pequenos ainda, mas que deixariam o meu colo mais elegante. Ele falou assim, olha, pensa nesses números, tenta decidir aí o que você prefere, e aí na próxima consulta, que seria a consulta pré-operatória, você me fala o que você decidiu. E aí, em relação aos formatos, né, também. Formato que a gente tem o anatômico, que é aquele formato em gota, que faz uma voltinha mais embaixo, assim. Aí tem o formato redondo. Se eu não me engano, são 3 modelos, mas eu esqueci qual que é o terceiro. E tem os perfis, que é aquele perfil alto, super alto e perfil baixo. Eu queria o mais natural possível, então eu tava cogitando muito fazer o anatômico. Só que aí eu fui pensando, pesquisando, dando umas olhadas assim de referências de meninas que fizeram, todas colocando redondo. Eu falei assim, meu, será que eu vou arriscar colocar o anatômico, que eu não tô vendo ninguém colocando, do que colocar um redondo, né, que é mais natural, é mais comum, e talvez vai ficar bom, tipo, de qualquer jeito. Olhei algumas referências e tal, decidi, e aí eu fui nessa consulta pré-operatória e lá a gente bateu um martelo. E aí nessa consulta, ele ainda tava na dúvida em relação a esses 3 tamanhos, 225, 245, 265, ele tava muito inclinado para 265, 245, só que eu tava na minha cabeça que eu queria o maior, porque eu tinha visto uma menina que colocou 360 ml do meu tamanho, de 1,70, e ela tava muito natural, não tava muito natural, mas tava, tipo, num tamanho legal, assim. Eu falei, meu, bom, ela já era mãe de 2 filhos, e aí eu falei assim, nossa, mas eu gostei do dela, nem tá tão grande, então se é 265, provavelmente vai ficar pequeno. Das opções que ele me deu, eu prefiro que seja maior, então eu tava na cabeça que eu queria 265. E ele falou que talvez colocaria 245, aí eu fiquei, tipo... Não sei, aí eu falei assim, mas se você ficar na dúvida na hora da cirurgia, coloca o maior, né, tal. E aí ele falou assim, não, beleza, tá combinado. No fim, ele ainda ia decidir na cirurgia, mas com certeza seria a prótese redonda por cima do músculo. Esse mês que antecedeu a cirurgia era muita ansiedade, gente. Eu não conseguia mais treinar. Isso que eu tinha me planejado, eu falei, eu vou ficar um tempão sem treinar, vou treinar pra caramba esse mês. Treinei nada. Eu ia pra academia, fazia 2 exercícios e ficava tipo, meu Deus do céu, não quero mais, quero ir embora. Ou fazer de qualquer jeito, só com a cabeça nisso. Não me alimentei direito, eu comia qualquer coisa de ansiedade, comia muito, assim, pedia comida pra caramba, com preguiça de comer saudável. E aí foi nessa, tipo, um mês todo jacando muito, assim. E fazendo os exames, porque tem muitos exames pra fazer
pré-cirurgia. E aí, em relação aos exames, eu acho legal falar disso também, porque são muitos exames. Graças a Deus, meus exames deram todos muito bons. Então, é exame de sangue que você precisa fazer, eletrocardiograma, vai precisar passar num cardiologista, porque ele precisa da autorização o médico precisa da autorização do cardiologista para fazer essa operação. Sem o cardiologista, você não vai conseguir fazer. O que mais precisa? Eu fiz raio-x do tórax, frente e trás, eu fiz mamografia. Vocês já fizeram mamografia, gente? É um negócio que espreme as tetas assim, ó. Espreme por cima, de lado, do outro lado, do meio, na diagonal. Todo jeito espreme sua mama pra ver se não tem nada. Fiz o ultrassom das mamas também. Então é uma batelada de exames que você faz, mas, na minha opinião, é um momento que você vai se preparando aí pra cirurgia e meio que te dá mais friozinho na barriga pra começar. Apesar de ser uma coisa chata, né, de ter que ficar indo no médico, fazer exame, lá, espera na fila, né, tipo, tudo isso é chato, mas como você tá se preparando pra uma coisa muito legal, não é um exame pra uma doença, uma coisa ruim, aí fica um processo mais leve. E graças a Deus, todos os meus exames deram bons, deram super saudáveis e tudo, mesmo comendo besteira pra caramba. E chegou o finalmente dia da cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia no Vila Nova Star, que é um hospital que fica em São Paulo. Foi também indicação do médico, ele te dá 3 opções de hospital que ele atende, e a gente escolheu esse. No hospital eu não dormi, eu cheguei lá, a gente saiu daqui 3 da manhã, porque eu ia operar às 6 da manhã, ia ser super cedo, eu tinha que estar lá cedo pra preparação e tudo. No dia da cirurgia não pode ir de acessórios, não pode ir com unha feita, não pode ir com roupa difícil de vestir, então tem que colocar, por exemplo, uma camisa, ao invés de colocar blusa, né, que você tem que enfiar o braço, assim. Eu levei remédio, um monte de coisa que eu não usei no fim, mas sempre bom, roupa prática, não usar maquiagem, no fim eu usei maquiagem, sim, tem vídeo no TikTok falando que eu usei, mas daqui pra baixo eu tive que me esterilizar, literalmente, então eles dão um paninho pra você passar, você toma banho, aí você passa um pano que vai te esterilizar. Aí depois você passa de novo esse pano antes de entrar pra cirurgia. Eu, no dia da cirurgia, tava com um pouquinho de medo. Foi na hora que eu mais senti frio na barriga, assim, porque você vai tomar uma anestesia geral. E isso dá um pouquinho de medo, assim. Você vai desligar a sua cabeça. E o medo de não voltar, gente. Mas eu não fiquei pensando muito nisso, porque eu tava muito confiante. Falei, isso acontece todo dia. É normal, eu já tinha feito anestesia geral antes, porque eu fiz uma cirurgia de apendicite. Eu tenho uma cicatriz gigante aqui. E por conta dessa cirurgia, que foi tão tranquila, tipo, por mais que fosse uma cirurgia de emergência que eu tinha feito, eu não senti nada, foi muito bom ter apagado. Ao mesmo tempo que eu fiquei, sim, com medo nessa hora, eu também lembrava muito dessa experiência que eu tive, que foi muito tranquila e eu não tinha por que ficar com medo. Então, antes de você entrar no centro cirúrgico, a enfermeira me deu uma injeção na bunda, doeu, nossa, doeu. E era uma injeção já pré-anestésica, alguma coisa assim, não entendo muito bem. Mas era uma injeção que já me deixou meio lesada, assim, quase pra capotar. E aí eu já dei graças a Deus, porque eu já tava com sono, já tava me dando uma vontadezinha de dormir, assim, que não foi aquele baque, tipo, apagou. Foi aos pouquinhos. Tanto que eu nem vi. Eu lembro de chegar no centro cirúrgico, olhar tudo, dar oi pro médico, dar oi pro anestesista e ó, capotei. Então, foi muito tranquilo também. O Dr. Duprá também me passou uma meditação para ouvir antes da cirurgia, que eu ouvi também, que é em relação à anestesia geral, que dá medo, não, mas que ela vai ficar tranquila, que a sensação é que você vai perder todos os sentidos e vai ficar na mão de outra pessoa, e é realmente isso que acontece, mas que era para confiar, não sei o que lá, das células. Aí ele fez uma super meditação muito legal. Aí eu ouvi 2 vezes, e fui pra cirurgia. Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu antes e depois aqui. Olha só como eu era antes, gente. Nessa foto de biquíni que eu tô mostrando pra vocês aqui, literalmente não tinha nada. Olha isso, gente. Dá até um negócio, assim, porque eu vivi muitos anos assim e era triste, eu ficava triste de me ver assim. Eu ouvia opiniões de pessoas que tinham muito peito também, que falavam, não põe. Porque você não vai gostar, porque isso vai te pesar, porque é muito ruim, eu tô incomodada, eu quero tirar. Muita gente, nossa, o que eu mais ouço. Você tá pondo, eu tô querendo tirar, não sei o que lá. E, gente, cada um, eu tô querendo pôr e nada vai mudar minha opinião. Eu ouvi muita gente que falava, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que você quer mudar? Gente, eu tenho certeza que eu não quero ficar do jeito que eu tô. Isso eu tenho certeza absoluta e nada vai me fazer mudar de opinião. Nada me fez mudar de opinião. É a maior certeza da minha vida que eu tive ao longo de minha vida inteira, basicamente. Esse aqui
é o meu depois, como eu fiquei depois de colocar a prótese. Podem reparar que a mama ainda tá pequena, não tá aquele negócio gigante. Às vezes não parece nem que eu coloquei. Muita gente me fala, nossa, mas tá muito natural, nem parece que você colocou. Ficou muito elegante, tá combinando muito com você. Eu recebi muitos elogios em relação à prótese e também muitas pessoas falando que, nossa, devia ter colocado maior, nem parece que colocou, né? Tem opinião para todo mundo. Mas a minha opinião, sendo a opinião que importa de todas, fiquei muito feliz e muito grata pelo resultado. Depois que a cirurgia acabou, eu já tava acordando, eu tava na sala cirúrgica ainda, e eu ouvi o médico ligando pro Lucas falando, olha, deu tudo certo na cirurgia, a mama ficou linda, e a gente decidiu colocar 265 ml. E era, gente, o que eu queria, juro. Aí na hora eu lembro que eu até ri, eu lembro de dormindo assim, que... Uhul, colocou o que eu queria. Eu olhei pro médico assim e falei assim, ai, deixa eu ver. Aí ele pegou e me mostrou assim no celular, só que eu tava assim, né, tipo, acordando da cirurgia, eu não vi nada. Eu vi muito rápido, não entendi nada. Eu falei, ah, tá bom, tchau. Aí eu fui pro quarto, muito animada. Eu já tava, tipo, em êxtase total, eu não queria mais dormir, eu queria só viver e, tipo, já ter peito e começar a vida de novo. E agora vamos entrar nessa pauta do pós-operatório. Eu não entrei muito em detalhes de valores aqui com vocês, mas eu acho interessante trazer porque muita gente tem dúvida. O valor da cirurgia vai depender muito do seu médico, e eu acho interessante trazer aqui porque muda muito. Inclusive, a gente teve um super desconto do nosso médico, porque ele foi super parceiro e tudo, então não acho legal trazer isso. Mas o que eu posso dizer é, além do médico que você precisa pagar, o cirurgião que você escolheu, você também vai pagar o hospital na Vila Nova Star que a gente ficou, se eu não me engano, foi 8 mil pra ficar lá, me hospedar, ficar no quarto e tudo mais, quarto particular. Aí teve a enfermeira, que eu paguei a parte, teve a prótese de silicone, que se eu não me engano foi R$4.200, mais a enfermeira, né, acho que foi R$1.000, aí tem o anestesista, que é outro a parte que você paga. O anestesista também maravilhoso, ele foi no quarto me falar comigo, me tranquilizar, fazer algumas perguntas também, tipo, você tá com tosse? Ai, na semana, uma semana antes eu tava com uma tosse de catarro, gente, eu fiquei desesperada, eu falei, não, essa tosse tem que passar, tem que passar, tem que passar. E aí eu me cuidei, tomei um monte de remédio, porque se eu ficasse com a prótese tossindo, imagina, faz muita pressão, já era. Não ia conseguir fazer mais a cirurgia. E aí no hospital eles perguntaram até, você teve tosse nos últimos 15 dias? Aí eu, não, não façam isso, não façam isso. Além dessas 4 coisas, né, que eu comentei, ainda tem o sutiã que você precisa comprar. Eu comprei um preto e o bege, que é esse aqui que eu tô usando, ó. Esse aqui é o bege, aí o preto tá aqui. Mas é bom ter 2, eu acho que eu paguei, acho que foi R$250 cada um. E pra vocês terem noção, o meu é PP, o meu sutiã. Na hora que eu olhei, eu fiquei, gente, como assim PP? Né? Eu tava achando que eu ia trocar todas as minhas roupas do armário, eu tava achando que eu ia ter que comprar novas lingeries, novas roupas de sutiã, né? Só que eu tô usando tudo igual, porque a minha mama não tá gigante, tá tipo num tamanho muito proporcional. Parece que eu tô usando um sutiã normal meu mesmo, sabe? Que antes ficava com um bojo, com espaço, agora é um sutiã preenchido. Basicamente foi isso. É a melhor descrição que eu consigo trazer pra vocês. Às vezes eu olho no espelho e eu fico pensando assim, nossa, mas podia estar um pouquinho maior, só um pouquinho maior. Só que, por essa questão de eu ainda querer ter filhos, eu não sei como vai ser minha mama, como meu corpo vai ficar, se ele vai crescer, se não vai crescer, se vai cair ou não. Então, tudo isso é uma coisa para pensar mais pra frente. Mas eu imagino que a mama ainda vai crescer quando eu tiver filho. E tudo pode mudar, enfim. Então, assim, tô muito satisfeita com o meu resultado. Eu me olho no espelho, tipo, é outra autoestima, é outra vida. Valeu muito a pena pra mim. Nos primeiros dias, quando a gente coloca, a mama, ela fica dura, muito inchada. Então, não tem como você pegar como referência, tipo, vou ver como é que tá. Tipo, você consegue ver mais ou menos, só que não vai ser o resultado final, porque ela tá retida ali, seu corpo acabou de receber um corpo estranho dentro de você. Então, ele ainda vai ajustar ali dentro. Mas com o tempo vai desinchando e você vai conseguindo ver o resultado final. A mama vai assentando, fica muito mais natural. Eu não queria aquele perfilzão alto assim, eu queria um perfil mais baixo e por conta disso, a minha mama foi realmente sentando, porque eu acho lindo a mama natural feminina, gente. Então, era de fato a impressão que eu queria causar, uma coisa bem leve, feminina. Falando do pós-operatório agora, eu não pesquisei antes nada sobre pós-operatório, gente. Eu achei que ia ser mais tranquilo do que realmente foi. Mas, no fim, a minha recuperação, eu achei que foi
muito tranquila, gente, muito. Primeiro porque, como é que é? Você se sente? Quando você acaba de sair da cirurgia, você sente que é uma pressão gigante em você. Parece que tem um peso aqui, ó, que te impede de levantar. Não é o peso do silicone, é uma pressão mesmo que você sente. Tinha dificuldade para levantar, tinha dificuldade para fazer as coisas sozinha, então não podia tomar banho sozinha, não podia pegar peso, não podia levantar o braço. Até hoje eu tenho um pouquinho de receio ainda de ficar levantando o braço. Então, é até aqui que eu levantava o braço, não podia ficar fazendo muito esforço, tudo isso para ter uma melhor cicatrização possível. Antes da cirurgia, eu passei também com a nutricionista da clínica Laprá, que é a clínica do Dr. Duprá, e ela me passou uma orientação em relação à alimentação que eu deveria seguir no pós-operatório. Então, eu não poderia tomar café, por exemplo. Para melhor cicatrização, ela falou, ó, evita glúten, evita alimentos com lactose, alimentos que tem essa questão de inflamação. A gente não quer que seu intestino inflame, a gente quer que ele fique trabalhando e funcionando super bem, porque imagina que você passa mal nesse período, eu lembro dela falando isso também. Você nunca teve nada, mas vai que agora desperta alguma coisa, você começa a passar mal, vai ser muito pior para você, para o seu corpo, então evita alimentos muito gordurosos, super processados, alimentos fast food, come o mais limpo, natural que você conseguir para você ter uma recuperação boa. Então foi isso que eu fiz no meu pós-operatório. Me alimentei super bem, eu fiquei uma semana na casa da minha mãe, a gente comeu coisas super saudáveis também. Evitei ficar fazendo muito esforço e tudo. Só que eu tava me sentindo tão bem, que eu extrapolava um pouco. Meu amigo até me zoa, que no segundo dia de cirurgia eu já tava dançando TikTok no Instagram. E foi assim por um tempo. Então eu tomei remédio, eu sentia muito sono. Eu lembro que, eu não sei se eram os remédios que me davam sono, mas eu tinha vontade de deitar toda hora. Que tudo bem também, é um momento de descanso ali. Só que eu também me sentia confortável, eu conseguia andar, mexer, fazer todas as coisas que eu queria. Então, nessa questão foi muito boa mesmo a minha recuperação. Eu achei até surpreendente. Mas eu também não estava preparada, não. Eu tava achando que eu ia conseguir fazer mais coisas, vida normal, mas tem que ir com calma. Até porque, na minha 15 dias depois da minha cirurgia, eu voltei no médico. Na verdade, eu voltei na semana seguinte, mas depois estava tudo bem. Aí, na outra semana, eu voltei e eu tinha um pontinho de... Eu abri um ponto de drenagem aqui nas duas mamas. Eu abri aqui embaixo. Não sei qual que é a diferença de um ponto normal e um ponto de drenagem. Só sei que eu abri dos dois lados, basicamente no mesmo lugar, por conta de algum esforço que eu fiz. E eu não duvido que tenha sido um esforço, porque eu realmente estava abusando de tão tranquila e bem que eu tava para fazer as coisas. Mas, no fim, hoje eu repenso, né? Não devia ter ficado quietinha. Meu médico, no dia que eu fui lá fazer essa consulta, ele viu que tava com um leve sangramento, assim, no curativo que ele fez. E aí ele falou assim, olha, tem esse sangramento aqui, eu vou abrir pra ver o que é. E aí ele abriu e viu que, de fato, tava com esse ponto, né, que ele abriu. E aí ele fez todo um procedimento lá pra melhorar e até fez uma leve drenagem, assim, pra sair. E na outra mama, ele não viu nenhum sangue no curativo, só que quando ele abriu, ele viu que tinha, assim, um pouquinho. E aí ele falou, não, vamos fazer esse mesmo procedimento desse lado também. Foi tudo resolvido, eu fiquei mais quieta, eu aprendi a minha lição, eu não fiquei abusando, eu fiquei quietinha, parei de ficar me movimentando igual uma louca. E fiz as coisas bem certinhas. Ah, lembrei de outra coisa que eu paguei, a fisioterapia. Fisioterapia acho que foi R$1.800, 3 consultas. E foi maravilhoso ter feito essa escolha. Fechem a fisioterapia. Logo depois da cirurgia, ela veio fazer drenagem nas mamas e colocou também tapings, que são tipo uns elásticos que colocam aqui, vou ver se eu acho foto. Ela colocou um monte de taping assim em volta da mama, que evitou que a mama inchasse mais e que ficasse roxo. Eu não fiquei nada de roxo nas minhas mamas, foi muito tranquilo mesmo, ficou lindo assim, basicamente, não ficou nada. E aí toda a sessão ela tirava os tapes, fazia drenagem e aí depois recolocava os tapes. Então ajudou muito nessa questão do inchaço e do roxo. Deve ter mais algumas funções também que o taping ajuda, mas eu achei que valeu muito a pena. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai vendo a sua mama desinchando. Você vê que aquele grandão que tava vai diminuir. Não adianta. Eu senti, inclusive, pelo sutiã. O sutiã cirúrgico que eu tô usando aqui, ele tem dois negocinhos de encaixar, tá vendo? Antes tava no primeiro negócio de encaixar e tava apertado. Você sentia que tava apertando muito os seios. Agora tá folgado aqui, tá vendo? E tá preso no segundo negócio. Então, tipo, tá realmente mais frouxo, dá pra perceber isso. E aos pouquinhos também eu fui conseguindo fazer mais coisas, voltar pra rotina, voltei a treinar.
Eu pude voltar a dirigir com 10 dias de cirurgia, mas eu fiquei mais. Eu fiquei acho que uns 20 dias sem dirigir, depois eu voltei normal, sem dor, sem nada. Não senti dor, gente. Isso é uma coisa também que eu gosto de falar, porque a gente acha que vai ser aquela dor insuportável, né? Tipo, acabei de fazer uma cirurgia, mas eu não senti nada de dor. Na verdade, quando eu sentia dor, eu tomava dipirona, e aí não sentia nada mesmo. Foi bem tranquilo essa questão. O que eu senti mesmo é pressão. É tipo uma coisa estranha aqui, sabe? Outra coisa ruim, gente, isso daí péssimo, péssimo, péssimo. Pra mim foi horrível. Ter que dormir de barriga pra cima. Ter que dormir assim, ó. Nos primeiros dias eu dormia inclinada, como se eu estivesse na cama do hospital. Não podia deitar reta 100% e não dormia, né? Eu só ficava, tipo, tentando dormir meio que sentada, mas eu não consigo. Eu durmo de bruço, imagina? Eu ter que dormir de barriga pra cima. Acho que depois de 15 dias eu consegui deitar normal. E aí hoje eu já consigo me virar de um lado pro outro, mas de bruço eu ainda não tenho coragem. Já tem quase 2 meses, mas eu ainda não tô confortável pra virar. Em relação a treino, eu tô liberada pra treinar pernas e exercício de cardio moderado. Eu não posso fazer cardio com impacto, então tipo, eu não posso correr, pular, fazer, sei lá, crossfit da vida, coisas que exigem muito da mama que vai ficar chacoalhando, enfim, não posso essas coisas. Nem treinar braço, membro superior está fora de cogitação, não posso fazer nenhum esforço assim por enquanto. Mas eu tô liberada pra perna, posso treinar abdômen, posso treinar, fazer, por exemplo, uma bike, uma caminhada na esteira, subir na escada, coisas assim. Então, isso é bom porque me mantém ativa, que é o que eu gosto de fazer no meu dia a dia também. Depois, a terceira sessão de fisioterapia foi quando eu consegui tirar de fato os tapes, e aí eu não parava de me olhar no espelho e experimentar todas as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa. Eu queria me ver vestindo todas as roupas. Eu realmente fiz isso. Eu tirei um dia e fiquei me olhando no espelho, assim, vestindo todos os meus biquínis, todos os meus tops, roupas. Só que minhas roupas, como eu falei pra vocês, não tinha decote, então não dava pra ver nada. Eu achava que eu ia ter que trocar meu guarda-roupa inteiro, mas isso não aconteceu. Eu visto P, mesma coisa de antes. E sutiã não mudou nada, nada mudou. Facilitou um pouco a minha vida. Se teve uma coisa que eu me arrependo de ter feito, é de ter abusado um pouco a mais, assim, depois da cirurgia, porque eu senti esse impacto, primeiro que abriu os pontos, né? Segundo que hoje eu vejo que tá uma cicatriz um pouco mais elevada, e isso acontece por conta do esforço. Se eu ficasse paradinha, ele tava super lisinho, mas eu acho que como eu comecei a pegar peso, treinar, ficou altinha a minha cicatriz. Não muito, mas eu sinto quando eu passo a mão. E não era o que eu gostaria, mas depois eu vou no médico, né? Quando tiver uma próxima consulta, eu vou entender se isso é normal ou não. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo aqui nesse vídeo, eu falei até demais. São muitas dúvidas que eu tinha no começo, né? E aí eu acho que esse vídeo vai trazer um esclarecimento bom pra vocês. Comentem aqui se vocês querem saber alguma coisa a mais em relação a isso. Mas certamente foi uma das minhas melhores escolhas da vida. Eu faria tudo de novo. Eu amei desde o atendimento da clínica até o resultado final, tudo como foi. Sou muito, muito grata por ter realizado esse sonho. Tô ansiosa pro próximo verão para conseguir desfrutar dos peitinhos novos. Me deixem saber aqui nos comentários se você já colocou silicone, se você pretende colocar, quanto que vai colocar. Quero saber de tudo pra gente ter de fato essa troca e eu conhecer também a experiência que vocês tiveram. Então, um beijo e até o próximo vídeo.